Olá, pessoal! Na nossa aula de linguagem de hoje, nós vamos falar sobre sílaba. Vamos fazer a leitura do quadrinho a seguir. Vamos brincar de boneca? Brincar de quê? Brincar de boneca? N-A-O-T-I-O. Não. Observem que no segundo quadrinho, a palavra boneca foi pronunciada pausadamente. Ela foi dividida em 3 partes. Cada parte dessas é chamada de sílaba. Ou seja, sílaba é cada parte da palavra pronunciada em um só impulso de voz. A sílaba pode ser formada por uma ou mais letras e sempre há uma vogal presente, como por exemplo na palavra amiga, amiga. Na palavra casa, casa. Na palavra prato, prato. Observe que entre uma sílaba e outra tem uma pausa, certo? Quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser monossílabas, que é quando possuem uma única sílaba, como por exemplo, mão, pai e pé. Também podem ser dissílabas, que é quando possuem 2 sílabas, como por exemplo, faca, bolsa, urso. Podem ser trissílabas, quando possuem 3 sílabas, como por exemplo, panela, laranja, caderno. Ou polissílabas, que é quando possuem 4 ou mais sílabas, como por exemplo, televisão, aventura, biblioteca. Oi, pessoal! Hoje na nossa aula de literatura eu vou contar para vocês a história da briga do Sol e da Lua. O Sol e a Lua eram muito amigos, cada um costumava brincar no seu lado do céu. O Sol com as nuvens e andorinhas que voavam em direção a ele, fazendo cócegas em seu nariz. Já a Lua tinha uma infinidade de estrelas e, vaidosa, gostava de se sentar ao redor de todas elas e contar histórias. Tudo corria muito bem no céu, dessa forma. Todas as coisas estavam na mais perfeita ordem. Porém, os cometas, com inveja da harmonia entre os dois, resolveram perguntar: quem é o maior por aqui? O Sol tratou de se apresentar como astro-rei e disse que ali no céu não havia ninguém maior e nem melhor do que ele. Irritada, a Lua disse que o Sol estava muitíssimo enganado, sim, senhor, que ela era a rainha das noites e assim a maior e melhor dentre todos. Isso foi o suficiente para causar uma briga enorme entre os dois, e a paz que havia lá no céu começou a ser abalada. O Sol resolveu que queria brincar no espaço que era da Lua, aparecendo mais cedo no céu e chamuscando as estrelinhas desavisadas. Para se vingar, a Lua demorava para ir embora, confundindo o voo das andorinhas. Isso já estava causando problemas para os moradores da Terra, que não entendiam por que os dias e as noites, que antes eram tão certinhos, estavam cada vez mais bagunçados. Então, a Terra, que estava quietinha, resolveu se intrometer nessa briga. Colocou o Sol e a Lua, cada um sentado em um cantinho, e tratou de dizer: Sol, você é muito importante. Você aquece as pessoas que vivem aqui, traz luz e vida para todos nós, disse a Terra. Finalmente alguém entendeu que eu sou o melhor, disse o Sol lisonjeado. Mas não terminei de falar, respondeu a Lua irritada. A Lua também é muito importante. Ela orienta as marés e indica a chegada da noite, quando os animais e as pessoas se recolhem e dormem, tendo assim o merecido descanso. Eu disse que era mais importante, falou a Lua envaidecida. O que vocês precisam entender, continuou a Terra, é que os dois são importantes. Não existe equilíbrio se vocês dois não resolverem se comportar como os 2 bons amigos que sempre foram. Essa briga toda não vai levar vocês a lugar nenhum. Então o Sol e a Lua se lembraram dos tempos em que brincavam juntos,
quando a lua se escondia atrás da terra e o sol se alinhava, formando assim um eclipse. Os dois começaram a rir e se lembraram também de quando o sol iluminava apenas algumas partes da lua, para ela aparecer de formas diferentes na terra. A essa brincadeira eles chamavam de fases da lua. O sol se lembrou também de quando eles brincavam de contar os animais que aparecem à noite e os que aparecem durante o dia, como em um campeonato. No fim das contas, os dois perceberam que sempre foram muito amigos e que não valia a pena discutir sobre quem era o melhor ou o maior, e resolveram fazer as pazes. A Terra ficou muito satisfeita. Havia terminado a briga dos dois amigos tão teimosos. E depois desse dia, nunca mais deram ouvidos às provocações dos cometas. Agora vocês vão fazer no caderno de vocês, de português, certo? Uma ilustração da história que eu acabei de contar. Ou seja, vocês vão fazer um desenho para representar o livro A Briga do Sol e da Lua. Ok? Até a próxima aula.